não cabe a mim falar se você é uma pessoa trans ou não. Eu falei, porra. Meu, como assim, né? Eu tô esperando essa resposta, eu tô nessa dúvida, será que eu sou trans, será que eu não sou? Olá pessoal, eu sou o Luca e esse é mais um vídeo do Transdiário. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Gabi. E achei muito legal trazer a Gabi aqui por vários aspectos. Primeiro, porque a Gabi tem uma história bacana de se compartilhar, porque ela é casada com uma mulher cis, né? Pra quem não sabe, a diferença de cis e trans é porque cis é quem se identifica com o gênero que nasceu e tá tudo bem. Quem é trans, como a gente, não se identifica com o gênero que foi dado quando a gente nasceu. Como é que foi pra você, assim, tipo, quando você se entendeu como uma pessoa trans? Bom, você sabe disso tão bem quanto eu, né, que é todo um processo, né, Mas eu me lembro que, assim, primeira vez que eu parei pra pensar sobre isso, me questionar, né, sobre gênero, sobre os papéis ali que eu tava desempenhando, o primeiro questionamento ocorreu muito cedo na minha vida. Me lembro que eu era criança, devia ter uns 4 anos, algo assim, e a minha prima, ela tinha uma filha, ela tava com a roupinha da filha e ela falou, eu vou colocar a roupinha da minha filha em você. E na hora eu saí correndo, assim, falei, não vou colocar, e me escondi debaixo da cama, assim. Falei, não vou fazer isso. Mas eu parei pra pensar, acho que eu queria usar aquela roupa, assim. Inicialmente, né, essa minha primeira reflexão sobre isso teve essa relação com a roupa. Mas assim, depois desse momento, eu fui percebendo que gênero era muito mais do que só roupa, só... enfim, essas coisas. Mas eu também, eu não gosto de cair naquela coisa de, eu me descobri porque eu gostava de brincar de boneca. Porque, não sei. Não é isso. Não me parece que é tão simples assim. Só gosta de brincar de boneca e... portanto, ela é uma mulher. Não. A gente sabe que mulheres podem brincar de carrinho. Eu, por exemplo, eu nunca, assim, fui tão apegado à boneca. Eu sempre, querendo ou não, tenho uma coisa meio hétero, assim, de gostar de carro, assim. Eu tenho isso, apesar de tentar desconstruir. Mas olha só. Tá ótimo. Cada um é o problema, entendeu? Né? Quando eu era criança, eu tinha uma vizinha, muito amiga minha, né? A gente tinha a mesma idade, enfim. E eu tinha o meu caminhãozinho e ela tinha as bonecas. A gente botava as bonecas no caminhãozinho e a gente fingia que ia fazer viagem, assim, com as bonecas. Que legal. Sabe? Então, assim, eu brincava de boneca, mas não necessariamente, assim, meio que indiretamente, sabe? Mas, assim, falando de como eu me descobri, eu acho que esse momento é bastante marcante da minha infância, assim, quando eu tinha 4 anos, da minha prima ter vindo com essas roupas, eu ter parado pra me questionar, né, que eu tava correndo e desempenhando esse papel de, eu devo correr, né, disso, devo não aceitar, devo deixar claro que... Essa coisa de menina e eu sou menino, mas eu comecei a pensar, acho que é uma possibilidade, né? Por que não? E durante a minha vida, assim, fui crescendo, fui conhecendo mais, assim, do universo feminino, fui me percebendo, assim, como parte desse universo, sabe? Mas só quando eu tinha... foi lá pra 2016, 2015 que eu comecei a namorar com a minha atual esposa, sabe? E ela que me deu um empurrãozinho, assim. Você sempre se relacionou com mulheres? Sim. Eu sempre me relacionei com mulheres. Assim, eu até que desempenhava, né, o papel de gênero ali que foi imposto a mim. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa com tantos trejeitos femininos, sabe? Eu sempre tive... as minhas namoradas. Só lá pra 2012, 2013, eu comentei com uma outra namorada minha. Ela achou muito legal, assim, que eu me abri com ela, que eu tinha esse lado feminino e tal. Comentei com essa primeira namorada, mas o nosso relacionamento não durou tanto, assim. Mas foi só quando eu conheci a minha atual esposa, que eu me abri completamente com ela, sabe, sobre essa questão da transgeneridade. Mas eu me abri, assim, de uma forma... Eu nunca achei que era possível, assim, eu estar assim hoje, sabe? Eu sair na rua, eu trabalhar... Isso talvez você também me entenda, e as pessoas que também estão assistindo, assim, pessoas trans, pessoas que... não só trans, mas que tem alguma... questão identitária, assim, às vezes você não consegue enxergar como é possível ser você, né? Imagino que hajam pessoas aí que
por exemplo, homens gays, mulheres lésbicas, que não se imaginam vivenciar isso no trabalho, assim, que as pessoas saibam, né, disso no trabalho. Então, nesse momento, quando eu falei com a minha esposa, não me pareceu algo possível, sabe? Ela que virou pra mim e falou, meu, se monta e vamos no mercado, assim. E eu parei pra pensar, nossa, isso é possível, assim, eu posso ir no mercado como eu mesma, sabe? Porque até então, assim, por exemplo, raspar a perna. Eu queria raspar a perna, mas eu não achava que era possível, assim. Que louco. É muito louco. Eu também, né? Só que era o contrário. Eu pensava... Tava até conversando com uma amiga minha sobre isso. De como, quando eu deixei os pelos da minha perna crescer, eu me senti meio culpado. Culpado, sim. Eu me senti tipo, eu tô fazendo uma coisa errada, sabe? E olha que isso nem quer dizer sobre ser trans ou não. É tipo assim, que pra mim era tão profundo, era tão enraizado o que era ser menina. E eu era menina e eu tinha que performar aquilo, sabe? Que quando eu comecei a sair desse lugar e entender o Luca, cara, veio muita culpa também. Culpa não posso. Assim, na minha experiência, a culpa sempre esteve presente. Assim. Eu acho que no geral, da nossa comunidade trans, acho que a culpa, meu, é um grande problema nosso, né? Mas, meu, essa coisa da perna, eu queria, né, raspar minha perna, mas eu pensava, não é possível. Como que eu vou chegar usar um short, alguma coisa assim, as pessoas vão ver minha perna e vão, nossa, por que raspou a perna, sabe? Mas aí teve um dia que eu falei, não, a perna é minha, eu faço o que eu quero, né? Claro. Raspei e, olha só, eu nunca tinha visto minha perna. Que doido. Eu falei, nossa, minha perna ela é assim, sabe? Eu comecei a ver umas manchas assim, eu gosto bastante delas. Eu falei, meu, eu não sabia que eu tinha essa mancha, eu não sabia que a minha perna, assim, as formas dela, que o pelo ele dá um outro aspecto, né? Sim. Você não consegue ver direito, assim, como que é enfim, a sua perna. E você vê como uma coisa pequena, né? Tipo, me veio agora uma história que é o meu irmão, ele é super maromba, assim, tipo, ele é muito forte, todo tatuado, com cara de muito mal, sabe? E aí, outro dia, ele tava todo depilado. Todo depilado. Tipo, ele raspou tudo. Eu falei, Hugo, por que você raspou, né? E, tipo, perguntei por curiosidade, porque eu nunca tinha visto ele todo raspado. Ele falou, pra tomar sol. Tipo, não era uma questão pra ele, entendeu? Tipo, entende? Às vezes a gente pega umas coisas pra gente e transforma aquilo num negócio gigantesco. Baita barreira, né? Mas eu acho que isso é um pouco recente também, esse movimento de maior liberdade, tanto pra mulher quanto pro homem, né? Eu não sei se 10 anos atrás seu irmão teria tanta liberdade pra falar, raspei, assim, né? Total. Mas ao mesmo tempo, eu acho que quem tá fora, assim, da comunidade trans, às vezes não consegue entender, né? Como uma coisa tão pequena. Por exemplo, ir ao mercado. Meu, eu não sabia que eu podia sair assim na rua, assim. Não sabia. Assim, eu fico vendo também nas minhas amigas, amigos trans, amigas também. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa incrível, muito amicíssima minha. Ela é formada numa universidade pública, ela é uma pessoa inteligentíssima, sabe? E ela tava super triste, assim, falando, agora com a minha transição, porque ela tá bem no começo da transição de gênero, uma mulher trans, né? E ela tava, eu não vou conseguir emprego, eu não vou ter um futuro, assim. E olha só, ela não consegue se enxergar enquanto mulher trans numa profissão... Um lugar de sucesso, assim. Não, acho que a ideia não é nem do sucesso em si, é só um trabalho comum. Ela acho que não consegue se enxergar numa empresa, por exemplo. Isso tá mudando bastante, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque olha só, eu não conseguia me ver indo na padaria, indo no mercado. Eu não conseguia me ver raspando a perna. Da mesma forma que as pessoas muitas vezes não conseguem... eu sou trans, eu não consigo me ver na empresa. Não consigo me ver nessa vaga. Não consigo me ver tendo uma posição de sucesso. Mas isso também não tem muito a ver com representatividade. Porque a gente não vê corpos trans ocupando esses lugares. Não vê. Então, tipo assim, eu lembro quando eu me entendi trans, veio todos esses questionamentos pra mim de o meu trabalho, e os meus amigos, e como é que eu vou fazer pra sair, sabe? Todas essas coisas. Por quê? Porque eu nunca vi um corpo trans ocupando todos aqueles lugares. Então, pra mim, se eu era um corpo trans, logo eu pertencia à margem. E eu acho que isso a gente tá começando a dar os primeiros passos, né, pra desconstruir.
até mesmo com a Transcendemos, que a gente fala daqui a pouco sobre isso. Já sigam aí no Instagram, @transcendemos_. Mas é muito louco, né? Tem todo esse lado de representatividade mesmo, que é muito importante a gente ver corpos trans ocupando lugares na sociedade, né? Não, sem dúvida. E assim, você enquanto youtuber, sabe? Você compartilhando suas histórias e outras pessoas também que fazem esse trabalho. Essa comunidade de youtubers e influencers, eu acho que tem desempenhado um trabalho que é fundamental também nessa linha da representatividade. Sim, e também trazer outras vivências, igual eu acho a sua importantíssima, de mostrar várias coisas, principalmente pelo fato de você ter sido uma mulher trans, que conseguiu entender a sua identidade um pouco mais tarde, num relacionamento com uma mulher. Tem toda uma questão aí que quebra até o estereótipo da mulher trans, né? Sim. É tipo, não, desde criança eu me entendia desse jeito e não sei o quê, e tinha uma disforia gigantesca com o meu corpo e tal. E eu acho muito legal mostrar todo esse lado. Igual a gente tava conversando de você falando, cara, eu não tenho um grande desconforto com o meu corpo. Isso é muito legal. Não, sem dúvida. Que assim, voltando um pouquinho, né, essa questão da descoberta. Na minha adolescência, ali, 15 anos, que eu fui entendendo melhor sexualidade, gênero, eu não tinha uma figura, assim, uma outra pessoa trans que eu conhecia que era uma mulher trans lésbica. Então, pra mim, não parecia possível também. Como assim? Você é mulher, gosta de homem... Eu não gosto de homem, então não sou mulher, já entrei naquela coisa assim. E isso foi uma grande dificuldade, entender onde se encaixava a sexualidade ali frente à identidade de gênero. E eu também, o que eu fazia? Eu não sei se você ou alguma pessoa que está assistindo agora também fez isso, mas olha só. Quando eu fui crescendo, né, depois desse episódio da minha prima, das roupinhas, que eu fui também me entendendo mais nesse universo feminino, eu queria encontrar um teste que provasse que eu era trans, assim. Eu procurava lá no Google, por exemplo, aqueles testes já, qual que é o sexo do seu cérebro, sabe? Eu fiz isso. Você fez isso também? Eu queria alguém, assim, alguma coisa científica que falasse, não, de fato, essa pessoa é trans. Mesmo, tá? Tem uma certificação, assim, uma coisa que provasse, assim, sabe? Total. Se encaixasse ali naquele exame, sabe? É que eu tinha certeza que eu não encontrasse lá um exame pra ver meu cérebro, mas um teste, um questionário, alguma coisa assim. E eu preenchi vários desses. Tinha alguns, eu não sei, tinha alguns um pouquinho mais científicos, assim, mas eu queria que me falasse, você é trans, sabe? Mas depois de um tempo buscando essa resposta, assim, eu cheguei à conclusão de que não tem nada a ver. Total. Sabe? Você ser trans ou não vai ser um questionário, não vai ser uma pessoa que vai falar a sua vida vai ser assim, a sua vida vai ser assado. Total. Esse processo ele tem que ser visto de uma outra forma. E é totalmente seu, né? O processo é totalmente seu, de perceber o que faz sentido pra você ou não. Eu lembro quando eu fui pela primeira vez na psiquiatra, foi lá em Portugal, que eu morava lá, e era uma psiquiatra maravilhosa, assim, incrível, a doutora Zélia. Viajei até o Porto, eu morava em Lisboa, que é no sul de Portugal, viajei até o Porto, que é no norte, só pra me consultar com ela, porque ela era referência em pessoas trans e tal. E eu falei, bom, ela vai poder me dizer se eu sou trans ou não. Olha a lógica. Assim. Tipo, eu fui nessa imagem, assim, de... então agora eu vou receber o veredito. O veredito, sabe? Sim. E eu lembro que eu fiquei meio desapontado, no fundo, porque ela chegou pra mim e falou assim, não, bem no início da consulta, ela falou, fica tranquila porque eu não vou te falar nada, assim, tipo, não cabe a mim falar se você é uma pessoa trans ou não. Eu falei, porra, e agora? Meu, como assim, né? Eu tô esperando essa resposta, eu tô nessa dúvida, será que eu sou trans, será que eu não sou? Porque assim, a gente não falou da Transcendemos, né? Que eu tenho um trabalho pensando na conscientização de outras pessoas sobre tanto a nossa pauta trans quanto outras pautas de outros grupos minoritários, mas assim, eu recebo e-mails de pessoas me perguntando assim, oi, tudo bem? Eu tenho sonhado que eu sou um homem e tal, será que eu sou um homem trans? Não, eu recebo isso diariamente. Complicado, assim, eu vou virar pra pessoa e falar, não, de fato, você é um homem trans. Não, você não é, você é um falso homem. Tipo, não sou eu que decido. Exatamente. Mas fica o recado que é importantíssimo, que é tipo assim,
Não cabe a ninguém, nem eu, nem a Gabi, nem o psiquiatra, nem a ninguém falar se você é trans ou não. Isso é uma caminhada totalmente individual. Não, sem dúvida. E eu acho que quem procura essa resposta, assim, vinda de um teste, vinda de uma pessoa, acho que tem que mudar um pouco essa perspectiva. Ter uma visão um pouco mais aberta, mais holística do que é a transgeneridade, né? O que é se entender. E tem que olhar, acho que mais pra dentro do que olhar pra uma outra pessoa que vai te definir. Inclusive, assim, linkando com a questão da minha lesbianidade, eu não sei se é o termo mais correto. Olha só, se eu procurasse uma resposta clássica, assim, né? Ah, será que eu sou mulher? O conceito de mulher... É que isso era, assim, pensando 10 anos atrás, né? Que hoje é mais fácil as pessoas entenderem amplas possibilidades, né? Mas agora pensando 10 anos atrás, era uma visão um pouco mais restrita, né? Mulher gosta de homem. Então assim, eu tava procurando uma resposta... Você não ia conseguir achar nunca. Eu não ia achar nunca, né? Pensando na minha coisa de gostar de mulher, sabe? Total. Até porque muito a visão clássica da travesti ou da mulher trans é aquela POC muito gay, que é tão viada que virou mulher. Meu, não justamente. Essa é a visão. Ou então, do nosso lado, é a caminhoneira lésbica convicta que, velho, é tão macho que virou homem. Que virou homem, né? Não, sem dúvida. E é importante prestar atenção nessas outras narrativas possíveis, né? Total. Porque se você der um rápido Google aí, você vai encontrar, assim, falando de mulheres trans, né? Você vai encontrar uma porrada de mulheres trans que não eram homens femininos, assim. Sei lá, você vai encontrar fisiculturista, assim, um cara barbado, forte, sabe? Mas que essa pessoa entendeu que não. Essa pessoa, de fato, era sentia, preferia viver como mulher. Meu, acho que tem que desconstruir também essa ideia de que, por exemplo, pra você ser uma mulher trans, você tem que gostar de boneca na sua infância, assim. Não, você pode gostar de carro, sabe? Você pode, ser o fisiculturista, mas, sabe... Não, é exatamente isso, gente. Importantíssima essa mensagem. E agora falando da parte muito foda da Gabi, que ela tem uma empresa, que é a Transcendemos, que a gente já citou aqui algumas vezes, mas que é um trabalho muito interessante, que é justamente de promover a inclusão, né, Gabi? Como é que veio a ideia da Transcendemos? Como é que isso surgiu pra você e como é que acontece hoje o trabalho? Já falei pra vocês, mas, presta atenção, sigam lá no Instagram, a gente não tem um canal no YouTube, a gente usa basicamente o Instagram, né, @transcendemos_, mas assim, isso surgiu inicialmente com a minha vivência, minha experiência enquanto mulher trans, porque acho que todo mundo que acompanha o canal aqui entende que a vida de uma pessoa trans não é uma vida fácil, a gente está exposto a uma série de violências, né? Uma série de exclusões, inclusive no mercado de trabalho. Uma série de exclusões, isso... envolve vários aspectos da vida social, do mercado de trabalho. Mas assim, eu, na minha experiência enquanto mulher trans, comecei a sentir muito isso na pele. E inicialmente eu carreguei muita culpa, sabe? Culpa por estar fazendo quem está no meu entorno sofrer. E assim, isso foi horrível. Foi um momento muito ruim da minha vida, lá para 2016. Mas eu cheguei à conclusão de que a culpa não era necessariamente minha, sabe? Que empresas, outras organizações tinham uma responsabilidade em promover conscientização, promover treinamentos relacionados à diversidade. Não só pensando na questão trans, sabe? Mas pensando no pilar étnico-racial, pensando em mulheres, por exemplo, combate ao assédio. A gente vai numa balada, e aí, essa balada, qual que é a postura dela quando acontece um caso de assédio? A gente vai numa balada, porque olha só, aconteceu comigo várias vezes, eu ir numa festa e chegar na fila de revista, não quererem me revistar, sabe? Eu presenciei isso outro dia com um amigo meu, menino trans. Menino trans deu problema na fila de revista? Deu problema na fila de revista de uma balada, e era uma balada super diversidade, LGBT, do público negro e tal, que já tinha uma super desconstrução e mesmo assim, lá na porta barraram ele e foi um puta canseira. E tem muita empresa, muita organização assim, que tem uma postura de a gente recebe bem todo mundo, olha essa baladinha, já tem toda a pegada do racial, já tem muita empresa que não vê a necessidade de ter uma postura ativa, assim, de rodar uma conscientização mesmo com os colaboradores, porque tem muita coisa, assim, que as pessoas não nascem adivinhas, sabe? O segurança da festa, sabe? Uso de pronome, identidade de gênero, essas coisas,
muitas vezes a pessoa ela vem de um contexto onde, ela tem uma certa dificuldade de entender algumas coisinhas, assim. Total. Por exemplo, essa coisa de perguntar o pronome preferido da pessoa. Assim, eu imagino que grande parte dos seguidores já saibam disso, já entenda que, basicamente, se você tem alguma dúvida de como tratar alguém, você pergunta pra pessoa e tá tudo certo. Justamente, mas tem muitas pessoas ainda que tem medo, né, de perguntar. Total. Vai falar, pô, eu vou perguntar pra... Que você é uma pessoa muito passável, né? Assim, uma pessoa menos passável. Ou uma pessoa não binária. Uma pessoa não binária. Ela prefere. Justamente. A pessoa tem aquela dúvida, né? Pô, fulano é não binária, ele, ela, qual pronome eu uso? Ele, eu uso. E a pessoa tem medo de perguntar, né? Mas, assim, na minha opinião, as empresas têm essa responsabilidade de levantar essas conversas pra falar, pô, de boa perguntar. Sabe? Não, e outra, por exemplo, dessas de festa, de balada e tal, a gente percebe que, por exemplo, por besteira, às vezes, a gente causa um enorme constrangimento. Não custava nada o dono desse estabelecimento, por exemplo, fazer um treinamento super simples com seguranças e explicar que esse tipo de situação pode acontecer e como é que eles têm que proceder. Por exemplo, eu lembro quando eu cheguei no Brasil, eu fui num evento de uma marca. E a marca é toda da diversidade, não sei o que e tal, e chegou lá na porta, eu não tava com meu documento retificado, e eu virei piada entre os seguranças. E naquele momento eu chamei o pessoal da produção do evento e falei, olha, vocês poderiam destruir agora um posicionamento que custou com certeza milhares, milhões de reais para ser construído, de diversidade, de não sei o que, porque vocês não treinaram segurança. Não treinaram segurança. E assim, é importante lembrar que tem muita gente que pisa na bola por maldade, sabe? Tem gente que é sacana mesmo, sabe? Gosta de se colocar como superior, ver a pessoa trans, a pessoa negra sofrer. Mas tem muita gente que pisa na bola não por maldade, por desconhecimento. Então, assim, eu acho que as organizações têm um papel em promover esse conhecimento, promover essa informação sobre a diversidade, mas, assim, não só focando na organização, pensando no nosso papel enquanto indivíduos, a gente também deve se colocar como aliado, aliada, enfim. Porque assim, mesmo que você aí que está assistindo não seja uma pessoa trans ou não seja uma pessoa LGBT, você pode ser uma pessoa aliada na luta contra a LGBTfobia. Exatamente. Você tendo esse empenho em estar aqui, ouvindo essa nossa conversa, assistindo os vídeos sobre, enfim, todos esses conceitos, eu, assim, na minha opinião, diria que você também tem um papel, sabe, em multiplicar isso. E assim, também é muito importante quando a gente pensa nas empresas, que tem um primeiro passo que é sim muito importante, que é de incluir as pessoas trans, LGBTs, diversidades no geral para dentro das empresas, mas não é só isso também, a gente tem que pensar em como a gente retém essas pessoas, como elas são acolhidas lá dentro, como que acontece a capacitação dessas pessoas, como que a equipe é preparada para receber. Então tem toda uma construção aí que precisa ser feita, que é extremamente importante. A gente não está falando isso porque a gente é muito legal, mas porque já foi comprovado por pesquisa que a diversidade é lucrativa para as empresas, inclusive. E todo esse trabalho pode ser feito com a Transcendemos. Não, sem dúvida, Luca. Assim, a Transcendemos ela é uma empresa de consultoria em diversidade. Então, assim, o nosso objetivo é ajudar outras organizações a se tornarem mais inclusivas. Então, assim, a gente tem todo um leque de soluções, de um trabalho pensando na conscientização, no treinamento de colaboradores, a gente tem todo um trabalho pensando na contratação, sabe, de pessoas, não, por mais que o nome seja Transcendemos, o nosso foco não é só a pessoa trans, sabe, assim, quando a gente está falando de diversidade, a gente um leque gigantesco, né? A gente está falando de diversidade de região, a gente está falando de diversidade estética, sabe, tatuagem, enfim, a forma como você se apresenta, a gente tá falando de pessoa com deficiência, a gente tá falando de... Pessoa gorda, pessoa mais velha. Somos diferentes, e essas diferenças devem ser celebradas. Eu lembro que eu fiz um trabalho um tempo atrás para definir o que era diversidade, que é um termo super, vazio em si. Tipo, quando eu falo diversidade, eu falo o quê? Aí a gente definiu o que era norma, meio usando o mesmo argumento da Simone de Beauvoir para definir o feminino. Segundo sexo? Que é tipo o outro, né? Outro, então define o masculino e o outro é o feminino. É incrível. É fundamental. Exato, leiam Simone de Beauvoir, inclusive. A diversidade, ela reflete a sociedade, né?
Não, sem dúvida. A gente primeiro precisa se perguntar se a diversidade daquele ambiente, ela reflete a diversidade da sociedade. A partir daí, a gente já começa a pensar em inclusão. Assim, qual que é a ideia sobre inclusão? Inclusão são as ferramentas, as formas, as abordagens que a gente pode utilizar para tornar as nossas organizações mais diversas, sabe? A inclusão é como um meio e a diversidade é como um fato, uma característica, sabe? É isso, gente. A Transcendemos é incrível, a Gabi é incrível e eu amei muito gravar com você, Gabi. Muito obrigado por ter vindo. Ah, não, sem dúvida. É um prazer pra mim estar aqui com você, Lucas. Eu vou deixar as redes da Gabi aqui, da Transcendemos também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, segue a gente nas nossas redes, vejam os outros vídeos do Transdiário também, se inscreve no canal, dá um like, compartilha com todo mundo que ajuda muito, tá bom? Muito obrigado, um beijão e até semana que vem. Tchau, tchau!